Você sabe o que é uma piada? Hein? Sabe o que é uma piada? Essa sua vida. Eita, imagina do nada, imagina. Diria eu se fosse um otário, né? Mas não, tá aqui, ó. Toma. Você não sabe o que é uma piada e tudo bem, porque Tudo bem. Tudo bem. 99% Uma galera tá precisando ver esse vídeo aqui, hein? Porque tem gente que não entende piadinha. É. dos comediantes brasileiros também não sabem. Curiosamente, o vídeo mais sem graça desse canal vai ser sobre piada. E Real. esse vídeo só foi possível porque a galera do Apoia está lá, firme e forte. Eu sou muito grato a cada um de vocês e tenho certeza, o único motivo pelo qual não está tendo vídeos longos no YouTube constantemente é porque uma coisa muito maior está por vir. Só confia, Beleza. espera, vai ser da hora. A intenção desse vídeo aqui é fazer você entender o que é uma piada O que é uma piada, você sabe? e talvez nunca mais repetir algo tão burro como é só uma piada. Antes da gente definir o que é piada, a gente precisa entender o riso. O riso, tá. Porque se a piada busca É que, pra gente que não sabe, entendeu? causar a risada, Eu vi, pode ser fake news, mas eu vi que a piada mais engraçada do mundo é, assim, cientificamente falando, vamos ver se vocês vão rir, é aquela lá do pato. Que é assim, sabe o que o piada... Eu confundi. Mano, é que, ó, cientificamente falando, a piada mais engraçada do mundo é aquela que diz assim, tinha dois patos, aí sabe o que o pato disse pro outro? Aí ele falou assim, quack. Aí o outro pato falou, nossa, eu ia dizer exatamente isso. Essa é a piada mais engraçada do mundo. É isso. Cientificamente comprovado, tá? então as duas definições estão conectadas. O riso é difícil de ser estudado porque ele acontece em diversas partes do cérebro ao mesmo tempo. E ele pode ser de vários tipos. Tinha o Batman e o Batmin. O Batman morreu. Quem sobrou? Alegre, triste, indignado, soberbo, sarcástico, melancólico, histérico, até tétrico. Eu poderia ficar um Tétrico? bom tempo aqui listando os tipos de riso que existem. Essa variedade de tipo de riso vai ser importante mais pra frente. Eu tô trazendo agora porque ela conversa com um problema que teóricos de comédia sempre tiveram ao longo da história, que é englobar tudo que é cômico em uma só teoria, uma vertente de pensamento. Você não consegue explicar todas as ramificações do riso, porque para cada teoria existe um ato ou uma piada que a torna incompleta. A teoria mais velha do humor vem lá da Grécia Antiga e é conhecida como a teoria de superioridade. Ela diz que a graça vem dos infortúnios, dos defeitos dos outros, pois isso reforçaria a superioridade do espectador. É verdade. Eu rio quando não acontece comigo. Tá ligado? Nada a ver, mano. Você riu disso? Caralho, você riu disso? Bizarro. Definição tratava a comédia como o oposto da tragédia e para os gregos a tragédia tinha prioridade. A tragédia ela é a representação do sublime e o disforme é o oposto disso, da perfeição. Nada que seja perfeito pode ser ridículo. Ridícula é a transgressão disso. Para os filósofos da época, ri-se de indivíduos inferiores ou feios porque há prazer em se sentir superior a eles. Essa definição mostra um traço muito importante da comédia, que ela é uma reflexão moral de uma sociedade. Ela nos diz mais sobre a Grécia Antiga do que sobre a comédia em si. E ela não explica a graça de um trocadilho, por exemplo. Só para vocês entenderem essa tendência. Faz sentido, na real. Teorias da comédia sempre vão ser incompletas. A única coisa comum aos autores que estudaram o riso é esse entendimento que o riso e o cômico são indispensáveis para o conhecimento do mundo e a compreensão da realidade. É uma tendência histórica menosprezar tudo aquilo que envolve o riso. O que faz rir simplesmente não tem o mesmo valor social daquilo que faz chorar. É ignorado um traço importante das interações sociais. Ignorar o riso é impedir o entendimento completo da nossa humanidade. No século XX houve uma tendência entre os autores em escolher o riso como uma redenção para o pensamento aprisionado nos limites da razão, como uma maneira de expandir o próprio conhecimento humano. O riso, ele vira o ponto central do pensamento filosófico na procura pela compreensão do absurdo, do impensável.
impensável. Mas é legal, né? Quando você para pra pensar assim, se você começa a analisar historicamente uma sociedade antiga e você começa a ver as piadas que eles contavam, você consegue ver muito do preconceito que os caras tinham com outras pessoas, com outrem, né? Porque os caras iam zoar umas minorias, né? Ia fazer ali né? A piada, né? Ela diz muito mais sobre a própria sociedade em si. Interessante. Nunca tinha pensado sobre isso. Porque Olha ele que legal. chega aonde a razão não Mas eu ainda não aprendi o que é uma piada. chega. Mas se o riso está nesse lugar do impensável, então a gente não pode definir. Então não é possível uma teoria do riso. Pelo contrário. Qual será que foi a primeira piada da história? Caraca, verdade, né? Qual que será que foi a primeira piada da história? Vamos pesquisar? Atenção, eu vou ler aqui a primeira piada. Essa piada de bar antiga da Suméria tem circulado no Twitter como humor. O que ela realmente significa? Tá, vamos lá. Um dos primeiros exemplos de piadas de bar é o Sumério. 4.500, mano, 4.500, não, a 1900 a.C., mano, pra você ver que na época já tinha bar, tá? Apresenta um cachorro. Um cachorro entrou em uma taverna e disse: "Não consigo ver nada. Vou abrir essa aqui." Acabou. Acabou. É isso. Um cachorro entrou em uma taverna e disse: "Não consigo ver nada. Vou abrir essa aqui." O humor disso provavelmente está relacionado ao modo de vida sumério e se perdeu. Mas as palavras permanecem. Agora lê em sumério pra gente ver aí. Laerte, não entendi, mano. Tem aqui uma transcrição. É Urgir Reek Damse e Kurma. Nij Name Ig no Muudu. Ne Ja Tak En Ens. É isso. Acharam mais engraçado agora? Foi mais legal? Agora sim! Agora eu ia. Ah, entendi! Boa, boa. Tem um cara que tá tentando. Ixi, não, mano. Meu Deus, tem uma análise aqui que fala que é piada de um teor sexual. É um trocadilho sexual. Uma piada mundana sobre o cachorro com olhos fechados. Eu inicialmente estava assumindo a última, mas novamente parece que há uma distinta possibilidade que possa ser mais que isso. Mano, tem aqui a galera discutindo sobre o significado, mano. É, eu acho que essa é a primeira piada de bar. Aí tem aqui, ó. Piada mais velha do mundo tem 4.000 anos. Saiba qual é. Os caras faziam tirinha na época. Olha aqui, ó. Os caras faziam tirinha. Ah, aqui, a tirinha. Compartilhava no Twitter na época. Olha. Legal. Ó, deixa eu ler aqui, tá? Vocês acharam engraçado? Laerte. Entenderam, mano? Aqui, ó. Deixa eu ver qual que é a piada. Ixi. Ó, aqui é a piada, tá? Aqui, a primeira. Vamos lá. Toma. Cadê? Uai. Ixi, tá passando, tá tocando um anúncio aqui também. Aí, vamos lá. Agora sim. Foi encontrada em um livro de história conhecido como Papiro Westcar. Egito Antigo, entre 1800 e 1600 a.C., tá? Vamos lá. Como você entretém um faraó entediado? Você manda um barco cheio de mulheres jovens vestidas apenas com redes de pesca Nilo abaixo e pede para ele ir pescar.
Essa é literalmente a segunda piada mais antiga do mundo. Tá, vamos pra próxima, né? Essa foi meio. A do cachorro foi melhor. Essa foi. Tá. Essa foi meio pá, né? Ó. Suméria. Os caras faziam piada, né? Os sumérios, aí, ó. Terceira piada mais antiga do mundo. 1200 a.C. Três boiadeiros de Adab estavam com sede. Um era dono do boi, o outro era dono de uma vaca, e o terceiro era dono da carga da carroça. O dono do boi se recusou a ir pegar água porque ficou com medo que o boi fosse comido por um leão. O dono da vaca se recusou porque pensou que a vaca fosse se perder no deserto. O dono da carroça se recusou porque teve medo que sua carga fosse roubada. Então todos eles foram juntos. Na ausência deles, o boi fez sexo com a vaca, que deu à luz a um bezerro que comeu a carga da carroça. O problema: de quem é o bezerro? Engraçadão, os sumérios aí amassando nas piadas, hein? Vamos lá. Grécia Antiga, tá? Grécia Antiga, 800 anos antes de Cristo. Ulisses diz a um cíclope que seu verdadeiro nome é Ninguém. Quando Ulisses instrui seus homens a atacá-lo, ele grita: Socorro, ninguém está atacando! Gente alguma vem ajudar. Amassaram, amassaram. Amassaram, amassaram. Faz parte. Peraí. Ixi, mano. Tem Édipo no meio aqui. 429 a.C. Pergunta: qual é o animal que anda de 4 pela manhã com duas patas ao meio-dia e com três. Esse aqui é o enigma da esfinge, né, mano? Esse aqui é o negócio da esfinge. Esse aqui já é velho. Velho, esse aqui. De 4 pela manhã, duas patas ao meio-dia e três à noite. O homem, né, que engatinha quando bebê, anda de dois pés quando é adulto e usa bengala quando tá idoso. Isso aí a gente. A esfinge tem que preparar coisa melhor. Egito Antigo aqui, ó. 30 anos antes de Cristo. O homem é mais disposto a. O quê? Hã? O homem é mais disposto a copular que um burro. Sua carteira é o que restringe. Que piadas são? Rapaziada, essa piada tá meio ruim, né? A última da noite aqui. Desejando ensinar o seu burro a não comer, o sabichão não ofereceu a ele comida nenhuma. Quando o burro morreu de fome, ele disse: Que grande perda eu tive. Bem, quando ele estava aprendendo a não comer, morreu. Bem, quando ele estava aprendendo a não comer, morreu. Massa, mano. Vão continuando aí, rapaziada. Uma hora vocês chegam no nível do Léo Lin. Vamos continuando então. Vamos lá. Isso significa que só é possível uma teoria do riso que tiver por objetivo definir o riso a partir das positividades finitas do pensamento. O que isso quer dizer? É a essência, o fundamento, o mecanismo que define o riso. A gente só pode compreender o riso quando analisamos ele no seu ambiente natural, Tá. que é a sociedade. Sociedade. Portanto, o ato Verdade. de rir tem uma função social e, para tal, precisa ter uma significação social. Para o riso ocorrer, você precisa de duas coisas: Tá. de um objeto ridículo e de um sujeito que ri, ou seja, do humano. Mas não existe uma conexão real entre a causa do riso e o indivíduo que ri. Que raio de camiseta é essa? Verdade, mano. Ai, Flávio, o que isso significa? A aleatoriedade dessa interação impede Às vezes é isso, né, mano? É só pra ser aleatório e é engraçado por isso, entendeu? O humor é assim, às vezes. o surgimento Humor sumério, aí. O humor sumério, né, mano? de regras sem exceções. Onde um ri, outro não ri.
Mas a existência de exceções permite concluir que tudo pode ser objeto de riso, seja vida física, moral ou intelectual. Tudo que envolve o ser humano se torna risível porque o humano ri. Outra coisa necessária é que para produzir efeito cômico precisa haver uma anestesia momentânea dos sentimentos. Rir de um alvo pressupõe desprender por um instante de qualquer sentimento que se tenha por ele. O riso Calma aí, que isso aí vai pra caminhos perigosos, hein? Calma aí, hein? nasce quando humanos, reunidos em grupo, voltam a sua atenção sobre um deles, calando a sua sensibilidade e exercendo apenas sua inteligência. O ato de rir é um castigo dos costumes. Lógico que as diferenças culturais, sociais e tudo aquilo que molda o indivíduo traz para ele um sentido diferente de humor e de como expressar esse humor. Mas na sociedade, aquele que é objeto do riso tenta corrigir o comportamento que gerou o riso, tenta se portar da maneira como era esperado que se portasse antes de se tornar alvo de Como que a gente explica a gente rindo que nem uma gralha por 10 minutos aleatoriamente em grupo? risadas. Não, né, mano? Por exemplo, você está com um grupo de amigos, um deles vai buscar uma coisa, na volta ele tropeça e derruba essa coisa. O coletivo vai rir do indivíduo porque o comportamento dele não era o esperado. E esse indivíduo vai corrigir o seu comportamento. Ele vai levantar rápido e falar: "Oh, não, aconteceu nada aqui, tudo bem, não sei o quê." Então, para resumir, no comportamento Achei engraçada essa suposição. do ser humano, a Risada de bulo, né, mano? comicidade É o bulo aponta uma acontece, mano. imperfeição individual ou coletiva que precisa de uma correção imediata. O riso é justamente essa correção não agressiva. Ele é um gesto social que realça e reprime qualquer coisa que o coletivo ache irregular, seja no indivíduo ou nos Perigoso isso aí, viu? acontecimentos. Para o riso ser efetivo como uma correção, ele não pode ser acompanhado de bondade ou simpatia. A sociedade utiliza o riso como ferramenta de uma mudança imposta, não sugerida. E se você acompanhou até aqui, você entendeu que o riso exerce uma função útil. Mas isso não significa que ele sempre atingirá de modo justo, Ixi, nem olha que ele aí. se inspire em um pensamento de benevolência ou de equidade. Sendo assim, o riso não pode ser absolutamente justo, tampouco ele deve ser bom. Ele tem por função intimidar ao humilhar. Ixi. Tanto o cômico quanto o riso não são conceitos abstratos. O homem ri. O riso nasce das ações humanas praticadas dentro do âmbito social, uma vez que não há comicidade fora do que é A humano. risada maligna, mano. E o riso é sempre o riso de um grupo. O ser humano não ri do desconhecido. Mano, às vezes eu rio do desconhecido, velho. Pô, Vugnais Israel, tá ligado? Pô, eu rio do desconhecido às vezes. Acho que a gente chegou num O momento, objeto assim. ser alvo de risadas, mesmo causando qualquer estranhamento, precisa ser objetivamente entendido para se tornar risível. O ser humano encontra o engraçado em qualquer circunstância que reconheça. Para o humor, não há nada sagrado. Ele surge de uma ação completamente humana. Mesmo Um bebê rindo tá querendo humilhar alguém, então. na internet, o humor permanece como um processo coletivo. Ele perde a característica intimista, mas continua sendo compartilhado por e para vários indivíduos independentes. Ele exerce Tá. uma função social, seja ela de controle ou de reafirmação dos valores dominantes, seja ela crítica e contestadora. O humor pode ser definido, portanto, como uma narrativa que, determinada por condições sociais, culturais e históricas, gera um efeito em seu receptor, o riso. Mesmo tendo pouco reconhecimento erudito ao longo da história, o É humor que a pós-ironia já foi longe demais dessa vez. sempre é foi foda. muito popular, porque ele consegue representar satiricamente os defeitos que ainda sobrevivem na vida e nos costumes. E a arte, o riso, é uma forma de superar essas coisas. Atualmente a gente vive no que muitos chamam de sociedade humorística, porque o humor vem sendo utilizado em exagero pelos indivíduos como um lubrificante social, para estabelecer uma O Ai Flávio observando a gente. atmosfera livre de tensões. O humor acrítico se tornou vigente. Um humor feito para agradar e gerar uma falsa sensação de intimidade com o maior número possível de pessoas. Um humor que compactua com o sentimento de conformismo e nunca o confronta. Esse é o humor de rede social, de filme da Marvel. Um humor que grandes empresas decidiram que é o que deve ser impulsionado. Um humor que criança e adulto riem da mesma coisa e ao mesmo tempo quebra qualquer tipo de tensão. Sabendo o que é humor, o que é riso, agora a gente pode definir o que é uma piada. Uma piada
é uma construção artificial que busca causar o riso. Tudo nessa definição é muito importante, porque a piada busca reproduzir artificialmente uma Gente, eu vou contar uma piada pra vocês. Uma construção artificial que busca causar o riso. reação natural do ser humano. Então, por trás de toda piada há uma intenção, e por trás de todo riso causado há um instinto de correção sendo reafirmado. Por isso, a coisa mais importante no trabalho de um comediante deveria ser o tipo de riso que ele gera. E se você chegou até aqui e discorda de tudo que eu falei, vamos deixar bem claro, não é porque eu estou errado, é porque você é incapaz de compreender algo complexo. Esse vídeo não é a minha opinião, ele é um resumo de uma parte do primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado. Eu tirei os nomes das pessoas exatamente para você entender que a sua opinião é irrelevante. Você não domina o assunto o suficiente para opinar. Boa, Eu boa. não Gostei, acho não, gostei. É isso, mano. Ou, na boa, tá certo. É nada isso. disso. Isso aqui é um resumo dos estudos de Então, tá certo. Ele tá errado? Não tá errado, mano. Henri Bergson, Vladimir Prop, Veneno Alberti, Kant, Freud, Lipovetsky, Arlindo Machado, entre outros. A sua opinião sobre esse assunto não importa. Agora Mano, é isso. Não, é isso. É isso. Suave. Não, tá certo. E ele não tá errado, não, pô. Tá a certo. gente vai entrar na parte do vídeo que é Eu vou até anotar isso aqui pra usar em outros momentos, mano. Porque tem coisas, às vezes, que eu falo, assim, nos react, né? Que eu falo com propriedade sobre coisas, e tem gente que fala assim, não, meu amigo, você não tem nem condição de opinar, porque tu não sabe, né? a minha opinião. E aqui, sinta-se livre para discordar. A maioria dos comediantes brasileiros não sabem o que é uma piada. Eles sabem contar a piada. Eu não estou questionando a graça de nenhum, porque a gente já definiu que o humor é subjetivo. Mas eles sabem contar a piada do mesmo jeito que um urso no circo sabe andar de bicicleta. Eles não fazem ideia de por que eles estão fazendo aquilo. Mas enquanto tiver gente aplaudindo e comida no fim da apresentação, eles vão continuar ali. Fazer rir é difícil. É tão difícil que você se apega a qualquer tipo de riso que você consegue causar quando está começando. É muito comum comediantes iniciantes irem para o choque para ter algum tipo de reação, porque fazer rir é muito difícil. O humor ácido, o humor negro é mais difícil de fazer. Nenhum comediante E o tal do humor, né? O humor ácido, né, brasileiro galera? que diz que faz, sabe fazer. Todos os grandes nomes desse tipo de humor no Brasil fazem o mesmo tipo de piada, onde você vai ouvir Macarrão, o punch é goleiro Bruno. Você vai ouvir Janela, o punch é Nardoni. Você vai ouvir Paz, o punch é Suzane. Não existe trabalho nenhum na escrita desse humor no Brasil. É exaustivo. Pior que é só as piadonas, hein, mano? Só coisa boa. Só né? É só isso aí, né? Pior que é só isso E o mesmo. pior é que você ouve exatamente as mesmas piadas em um churrasco Só a com nata. um tio reaça. Ou num grupo de conversa. Pior que é exato, mano. É isso, ele descreveu bem, as mano. mesmas piadas em um churrasco com algum tio reaça. É isso. Ou num grupo de conversas de uma É que nem os stand-up falando mal da sogra. É isso, é tipo... E minha sogra, hein? turma do Mackenzie. E é por isso que essas piadas não são percebidas como piadas. Porque não houve trabalho suficiente do comediante para diferenciar o que é discurso e o que é piada. Se a sua piada racista é reconhecida como algo do discurso racista do país, então ela só é racista. Eita! Lembra que o riso é uma intimidação através da humilhação. Se o tipo de riso que você está causando é o de racistas rindo de minorias, então você só está reforçando o racismo na sociedade. Esses comediantes que fazem as mesmas piadas há 30 anos são médicos que não querem lavar as mãos antes de fazer uma cirurgia, engenheiros que não querem seguir os protocolos de segurança. São comediantes que não querem trabalhar no ofício da comédia. O riso é um reforço coletivo de um discurso. Se eu estou rindo de minorias porque eu me acho superior a elas, o riso coletivo solidifica que esse sentimento está correto. Caralho! É isso. A piada é a ferramenta de trabalho de um comediante. É uma construção artificial que busca o riso. O comediante é 100% responsável pelo tipo de riso que ele causa no público dele. Isso é literalmente o que diferencia a profissão comediante de um civil. Se você tem coragem de apontar o seu discurso para que o coletivo ria de minorias, tenha coragem de assumir as consequências dos seus atos. Insano. O comediante não está acima da sociedade. Uma piada não é só uma piada, ou pelo menos não deveria ser para quem dá valor à comédia.
Tem nem o que falar, né? O cara calou todo mundo aqui. Não foi nem direcionado pra mim, e o cara... Ai, Flávio. Ai, Flávio. Ô, mas é isso, né? Não tem nem o que comentar, mano. Ele já deixou... Esse final do vídeo foi só o... Foi só a cereja no bolo, mano. Gostei, gostei. Recomendo o canal aí agora. Tá aí na descrição. Aqui o linkzinho no chat também pra quem quiser passar aí depois. Ai, Flávio. O nome do canal não é Ai, Flávio, é André Gropo, tá? É isso. E... Bom vídeo, gostei, gostei mesmo. Acho que é bem útil, né? Às vezes é bem útil pra dar uma refletida nas coisas aí. Insano. Um mundo melhor assim se encaixa em que grupo de piadas, mano? Eu acho que é você tá humilhando, não humilhando, né? Você tá... Olha a conversa que a gente... Vamos pro próximo vídeo, gente, pelo amor